E o Wolverhampton da Inglaterra já tem proposta pronta para ser apresentada ao Flamengo e tentar tirar mais um jogador do nosso Mengão queridão. O time de João Gomes, que contratou João Gomes junto ao Flamengo, tem proposta de 102 milhões de reais para levar mais uma joia do nosso Mengão queridão. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, abriu o coração, falou sobre a situação envolvendo as negociações com Fabrício Bruno e deu a entender que ele está muito feliz sobre a decisão de Fabrício Bruno. Fabrício Bruno não quis se transferir, a princípio envolvendo todas as negociações com o West Ham da Inglaterra, e Marcos Braz falou que está muito feliz com essa decisão de Fabrício Bruno. Hoje tem sorteio para a Copa Libertadores da América, oitava de final da Copa Libertadores da América, sorteio que acontece hoje, vou falar sobre isso. Situação envolvendo o volante Alan, hein? Eu sempre venho batendo nessa tecla aqui, quem me conhece, acompanha o meu trabalho aqui, eu venho falando, Flamengo precisa realmente achar um jeito de acabar com isso, porque todo jogo tem um jogador se lesionando por questões de lesões musculares, principalmente parte posterior da coxa esquerda, parte posterior da coxa direita. Mano, é inacreditável. E ontem o Alan, mais uma vez, né? Mais um jogador. O Flamengo até comunicou em suas redes sociais. Vou falar sobre isso. E Gabigol, hein? Gabigol mais uma vez entrando na história do clube, fazendo história no Flamengo, né? Flamengo goleando o Vasco 6-1, Gabigol predestinado, dividido na arquibancada entre as torcidas, alguns apoiando, outros vaiando e muita coisa acontecendo. Gabigol que viaja na quarta-feira, tem julgamento na sexta-feira e eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada. Já cola comigo, dá aquela moral de sempre. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, claro, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, vamos começar falando sobre a situação do volante Alan, né? Que Alan ganhou aí o espaço como titular na equipe do nosso Mengão queridão, mas ontem aconteceu novamente. Alan sentiu a parte posterior da coxa direita, inclusive o Flamengo comunicou em suas redes sociais que o atleta Alan sentiu um incômodo no músculo posterior da coxa direita, será reavaliado pelo departamento médico do Flamengo. Até o momento ainda não obtivemos mais informações sobre a situação do Alan, mas preocupa, porque se você pegar o histórico dos últimos jogos do Flamengo, em todos os jogos sempre aparece um caso de lesão muscular. O Arrascaeta saiu do departamento médico agora há pouco, há 2 jogos atrás. Entrou o Léo Pereira. Em seguida, Ayrton Lucas. Agora, o volante Alan. Lembrando que o elenco do Flamengo recebeu folga de 3 dias. Segunda, terça e quarta. Só volta aos treinamentos na quinta-feira. O Flamengo só entra em campo na próxima quarta-feira, dia 13. A outra quarta-feira, dia 5 agora não. Quarta-feira, outra, dia 13, contra o Grêmio pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas tá aí, o Flamengo precisa, eu venho falando isso aqui, batendo na mesma tecla. Flamengo precisa dobrar as atenções sobre essas lesões que estão acontecendo em jogadores. No momento que o Alan vem tão bem, acaba se lesionando, sentiu, mas vamos torcer para que não seja nada demais. Mas dificilmente, como já temos trazido aqui para vocês, sempre acontece lesões. O Ayrton Lucas é o recente aí que foi, e agora apareceu a situação do Alan. Éric Pulgar, que inclusive foi convocado pela seleção do Chile, entrou no lugar dele, né, e fez aí uma bela partida assim, muito bom. O Flamengo aí passeando, dando aquela, né, passeio no Maracanã para cima do Vasco, 6-1 de virada, muito bacana. E Gabigol, hein, que entrou mais uma vez para a história do Flamengo, deixando seu nome na história do Flamengo, na maior goleada do Flamengo para cima do Vasco, 6-1, Gabigol que marcou o 6º gol. É simplesmente assim. E o Tite inteligente pra caramba, né, gente? A gente vê ali que a torcida, em um momento que estava ali eufórica, com aquela felicidade toda do Maracanã, o Tite agora é o momento de colocar o Gabriel Barbosa. 5-1,
Tá marcando o placar 5-1 para cima do Vasco. Então vamos colocar o Gabigol. E o Gabigol foi lá, mesmo com uma parte da torcida vaiando, a maioria apoiando Gabriel Barbosa. Gabigol foi lá e marcou o 6º gol da maior goleada da história do Flamengo para cima do Vasco, e colocando seu nome novamente na história do clube de regatas do Flamengo, porque o 6º gol justamente da goleada histórica foi dele. Saiu do pé de Gabriel Barbosa e depois o Gabigol foi lá, né, comemorar com a torcida, de frente para a torcida lá, beijando o escudo do Flamengo. Na zona mista ele concedeu uma entrevista à TV Globo, falou que ama muito o Flamengo, ama jogar no Flamengo. Vale ressaltar que na quarta-feira agora Gabigol viaja até a Suíça, aonde acontece o julgamento de Gabriel Barbosa. Gabigol viaja na quarta-feira. Na sexta-feira, dia 7, tem um julgamento lá no CAS, na Corte Arbitral do Esporte na Suíça. E no sábado, Gabigol retorna ao Brasil. Lembrando que o resultado final desse julgamento ainda não sai na sexta-feira, sai alguns dias depois, mas o julgamento acontece na sexta-feira. Vamos torcer para que dê tudo certo, sim, para Gabriel Barbosa, que mais uma vez colocou seu nome na história do Flamengo nessa goleada de 6-1 para cima do Vasco. E o Vasco foi, posso dizer assim, entortado no Maracanã. Bom, então de assunto, hoje tem sorteio para as oitavas de final da Copa Libertadores da América 2024, que será realizado hoje, daqui a pouco, às 13 horas, horário de Brasília, em Luque, no Paraguai. A cerimônia também define todo o chaveamento até a decisão. O sorteio terá transmissão pelo Sport TV, ESPN, GE e canal da Comebol. Então tá aí, daqui a pouco o Mengão Queridão vai conhecer o seu próximo adversário na Libertadores 2024, né? O Flamengo segue esse caminho aí em busca do Tetra e vamos seguir firme e forte. Mengão Queridão volta a vencer e vencer com um placar sensacional. Lembrando que são 5 vitórias consecutivas agora do Flamengo, né? Quando começou naquela caminhada dessas 5 vitórias contra o Corinthians, 2-0, depois veio o Bolívia, 4-0, Amazonas, o Flamengo administrou aquele placar ali e levou, né, o placar por 1-0 até o final, fez um golzinho contra o Amazonas pela Copa do Brasil, depois pegou o Milionários pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, 3-0, e ontem o Mengão Queridão carimbou e aplicou 6-1 para cima do Vasco. Sem contar que foram 16 gols marcados nessas 5 vitórias do Flamengo e apenas um gol sofrido, né? A defesa do Flamengo começa ali novamente a ter aquela concentração bacana, inclusive até Davi Luiz, rapaz, marcando o golaço, Davi Luiz contra o Vasco. Mas se falando sobre defesa, vamos falar agora sobre o zagueiro Fabrício Bruno. Ontem o Marcos Braz falou sobre a permanência de Fabrício Bruno, logo ali após a partida do Flamengo contra o Vasco, goleada do Mengão Queridão sobre o Vasco, e falou sobre a permanência de Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, que estava negociando com o West Ham da Inglaterra, decidiu ficar no Flamengo, e Marcos Braz abriu o coração e falou que está muito feliz com a decisão do Fabrício Bruno. É um jogador importantíssimo, é um jogador importante para o elenco e está muito feliz. Claro que era um dinheiro bom, mas a permanência de Fabrício Bruno é muito importante para o elenco. Olha só o que o Braz falou. Para nós foi uma grata surpresa. O dinheiro era bom, mas eu prefiro o Fabrício aqui. Olha só, hein? Jogador que já tem convocação de seleção, que a gente garimpou do Bragantino e veio bem. Está super adaptado. Jogador que todo mundo gosta. Importantíssimo para o elenco. Para nós, não muda absolutamente nada. Lógico que o dinheiro seria bom. A gente teria que ir ao mercado para comprar outro jogador. Mas não tem problema nenhum. Aqui a gente está muito feliz, mas muito feliz mesmo com a permanência do Fabrício Bruno. Disse aí o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. E aí, nação? É isso aí, né, cara? É um baita zagueiro. É o que eu falei desde o início daquelas negociações. Flamengo negociando Fabrício Bruno. Flamengo até aceitou vender o Fabrício Bruno, porque a proposta do West Ham da Inglaterra foi uma proposta irrecusável para o Flamengo. Só que envolvendo valores, salário, tudo, tempo de contrato, tudo mais, o Fabrício Bruno não aceitou e decidiu permanecer no Flamengo. Sucesso, Fabrício Bruno. Tem contrato até o final de 2028 com o nosso Mengão Queridão e vamos conquistar títulos. Isso é que é importante. Jogando bem, chega lá.
Agora, se falando sobre clube inglês, vamos falar sobre o Wolverhampton da Inglaterra, que já tirou João Gomes do Flamengo e agora, meus amigos, quer tirar outra joia rubro-negra. É isso mesmo. Em 2023, agora recente, o Wolverhampton da Inglaterra chegou a apresentar uma proposta ao Flamengo de 107 milhões de reais por Vitor Hugo, joia do Mengão Queridão, que continua na mira do clube inglês. Essa proposta foi feita ao Flamengo e o Flamengo ainda manteria 25% dos direitos econômicos do jogador para uma venda futura. O Flamengo não topou negociar o Vitor Hugo na época. Vitor Hugo vinha recebendo oportunidades, vinha jogando muito bem e joga muito bem o Vitor Hugo. Só que hoje o Vitor Hugo não vem tendo tantas oportunidades com o técnico Tite, mas é uma joia promissora dentro do Flamengo. E o Wolverhampton da Inglaterra, claro, não desistiu de contratar o Vitor Hugo. De acordo com o portal Bola VIP, o clube inglês já tem uma proposta preparada, pronta para ser apresentada ao clube de regatas do Flamengo. Essa proposta gira em torno de 16 a 18 milhões de euros. Um total convertido em reais vai para 91 a 102 milhões de reais. Vale ressaltar que o valor da multa rescisória de Vitor Hugo, hoje, Vitor Hugo está avaliado sua multa em 100 milhões de euros. Um total de 557 milhões de reais na cotação atual. Vitor Hugo tem 20 anos. A equipe inglesa já teve interesse no atleta recentemente, como eu falei para vocês, mas promete agora vir com tudo nessa janela do meio do ano. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro. O jogador não vem tendo aí tantas oportunidades nesse exato momento com o técnico Tite. Mesmo com a multa rescisória, né, avaliada em 557 milhões de reais, é claro que dificilmente o clube chega para pagar essa bacatela. É um valor que os clubes colocam nos jogadores para garantir, né, blindar o jogador e tentar vender por um valor mais acessível possível. O que acontece? 102 milhões de reais. O Flamengo mantendo de 15% a 20% dos direitos econômicos de Vitor Hugo. Você negociaria Vitor Hugo por essas cifras ao Wolverhampton da Inglaterra? Clube que tirou João Gomes do nosso Mengão Queridão, que está voando por final, jogando muito bem, jogou muito essa Premier League agora, 2023-2024, lá no Premier League, né? Jogando muito. Você venderia o Vitor Hugo? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Vamos seguir focado com tudo, sempre ligadaço nessas e outras informações do nosso Mengão Queridão. Já falei sobre a situação envolvendo Marcos Braz, né? Sobre as palavras de Marcos Braz no último vídeo de hoje da manhã. Falei sobre Marcos Braz ter falado sobre a situação de Oscar, Danilo e Michael. Falou que não tem nada. Falar que não tem interesse, tem sim interesse, mas negociações para valer não existem. Garantiu aí o vice-presidente de futebol Marcos Braz, mas é aquela coisa, né, gente? Eles não vão aí abrir o jogo e falar declaradamente. Mas enfim, vamos seguir focado com tudo, sempre ligadaço. Mercado da bola se aproxima, Flamengo vai ao mercado em busca de jogadores, sim, com certeza, e estamos focados, atualizando todos os detalhes. Logo a gente volta com mais informações para você ficar por dentro de tudo. Por isso que é muito importante você estar inscrito no nosso canal, confere se está inscrito, confere se não está ativo. Se não tiver, dá essa moral pra gente aí agora, se inscreve no nosso canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.